Então, bom dia a todos. Hoje é domingo, 16 de janeiro de 2022. São 10 horas e 45 minutos, nós somos do Clube do Livro. Estamos fazendo a leitura de um texto, uma apostila do venerável Sebastião Vieira Vidal, aula número 16, da série Alvorada. As leitoras de hoje serão Márcia Helena, é isso? Isso. Márcia Helena Cambaúba e... Ana Paula Cambaúba. Ana Paula Cambaúba. Então, a família Cambaúba. Que os valores do bem, do bom e do belo sejam espargidos para toda a humanidade. Que tudo aqui que estivermos hoje, lendo, comentando, experienciando, também seja espargido para a humanidade, porque lhe é de direito. Bija. Bija. Então, quem começa? Série Alvorada, bom dia a todos. Série Alvorada, aula número 16. Pergunta de um jovem. Pode explicar-me qual o sentido da expressão Melquisedeque? Consoante os ensinamentos deixados pelo nosso orientador, rei de Melquisedeque, é um título dado a alguém que possui a dupla função na ordem geral do mecanismo da evolução, uma de natureza mental e outra de natureza espiritual. É o Senhor das duas faces, sombria, voltada para a terra, e luminosa, voltada para o céu. É aquele que, embora esteja à frente de uma civilização, de uma humanidade, dirige simultaneamente dois planos, duas ordens de seres humanos. Aquele que, por assim dizer, dirige ao mesmo tempo duas humanidades, se admitirmos a pluralidade de mundos. Dirige a que pertencemos na face da Terra e a outra pertencente a outro plano e que age subjetivamente, funcionando como elemento inspirador dos homens geniais do nosso orbe. Logo, há dois setores no campo da evolução humana, um objetivo e outro subjetivo. Pode subir. Esse trabalho de união entre os aspectos do sistema manifestativo, objetivo e subjetivo, é realizado por esse ser que comanda dois planos ao mesmo tempo. É, com efeito, um trabalho de interpenetração de dois ciclos, um que desaparece e outro que surge. Pode ir, Marcinha. Márcia. Quem possui esses excepcionais dons, que tem o direito de vida e morte sobre as criaturas humanas, pode exercer a função de rei de Melquisedeque. Por isso, vem ao mundo, face da terra, à frente de povos, de civilizações, justamente para estabelecer a harmonia entre os poderes, temporal e espiritual. É, pois, considerado pelas Escrituras Sagradas, rei e sacerdote do Altíssimo. Ora, no nosso plano, qualquer poder age através da multiplicidade de formas, de vários veículos. O Eterno, por exemplo, no seu plano essencial, pode ser considerado uma só consciência, tão grande, imensa, cabendo-lhe a denominação de Sol. Pois bem, esse plano único, manifestado num plano mais grosseiro, no plano de forma material, terá várias expressões, agirá através de várias formas, logo polarizando-se, multiplicando-se. Por isso, fala-se no desdobramento da manifestação através dos planos. Podemos qualificar a evolução de ciclos construtivos e ciclos destrutivos. Os construtivos correspondem ao manifestativo, no qual se constrói a parte veicular das hierarquias, os planos, subplanos,
até chegar ao mais denso da matéria, o físico. No mecanismo da manifestação da suprema unidade, observamos o valor ou expressão Melquisedeque é constante. Para melhor esclarecimento, evocamos a chave pitagórica, ou seja, a tetractis, assunto de nossa aula anterior, número 15. No vértice do triângulo, encontramos um iode, no plano dos princípios ou do princípio único, do qual todos derivam. Esse princípio único, um iode, chamando-lo de rei, de Melquisedeque, senhor de tudo e de todos. É como se fosse a própria divindade como senhor de toda a sabedoria universal, mas manifestada de uma maneira embrionária. A seguir, temos a sabedoria universal transformada em maneira embrionária, transformada em conhecimento, intelectualidade, apresentada de maneira filosófica e mais próximo possível do entendimento. O verbo feito carne, transformando em som e em palavras. A seguir temos o mundo das causas, representado pelos dois iodes, ou iode-ré, expressando o rei e a rainha de Melquisedeque. O princípio único, polarizado em polo positivo e polo negativo, senão o pai e mãe universais. No mundo das causas, temos a sabedoria eterna, tomando dois aspectos bem distintos: a sabedoria eterna e o conhecimento sistematizado, tomando aspectos bem humanos. Esse princípio dual cria causas indefinidamente. Essas causas criadas no seu plano próprio precisam ser dirigidas, orientadas, canalizadas para determinado ponto, para determinado campo evolutivo. No mundo das leis... Só um minutinho. Esse momento que nós estamos vivendo, num momento tão... eu acho que, na falta de uma melhor palavra, no mínimo a gente poderia dizer num momento estranho, né? Nunca se teve tão estranho no mundo as relações, a forma de ver as coisas, né? Assim, a justiça que não é justiça, é aquilo que o pessoal fala, que fica muito interessante, é o poste mijando no cachorro, né? Trocando, a lógica é o cachorro mijar no poste. E aí a gente pega e pensa assim, mas se tem um Deus, e esse Deus ele é poderoso, ele está nos dois planos, ele está no mundo objetivo aqui da face da Terra, onde nós estamos, mas também num outro plano, né? Num plano invisível, e que esse plano invisível, inclusive, inspira o plano em que nós vivemos, né? O plano visível. Aí vem a pergunta, então quer dizer que não precisamos de ficar preocupados porque Deus vai intervir se caso for acontecer uma grande hecatombe da humanidade. Eu te atrapalhei só para concluir o meu raciocínio? É que, assim, o livre-arbítrio ele existe, mas ele é mitigado, né, quando percebe assim como aconteceu na Lemúria, na Atlântida e em outras épocas, né, dá a possibilidade, acontece, vamos dizer assim, o desastre, a catástrofe, mas a gente ainda assim não fica desamparado. Depois vem seres para tentar redimir, né, nós, porque não adianta falar que redimir aqueles seres, não, somos nós mesmos que viemos desde lá, caindo de quedas em quedas e estamos aqui, né, vem para poder. Agora também não é para ficar só na expectativa de que eu vou errar aqui e vai vir uma legião de seres para poder me auxiliar, né,
também tem que fazer a nossa parte. Mas eu acho que a gente não fica desamparado, não. E ainda bem, né? Porque se tivesse essa sensação de desamparo aí, que ficava pior, né? Já existe uma esquizofrenia geral, global, que está acontecendo. Imagina a pessoa ainda se sentir desamparada pelo eterno, aí fica pior ainda. Mas isso é minha opinião, tá? Eu acho que estamos longe ainda de chegar numa queda atlântica. Tem uma visão bem otimista, Márcio. Sua provocação é interessante. Eu acho que, mesmo que tenha um revés, vamos, sei lá, 7 pragas, vai. Deu errado a vacina, as pessoas começaram a sentir efeitos colaterais, de um lado vem enchente, do outro lado vem seca, do outro lado vem terremoto, seguido de maremoto. Ainda assim, essa humanidade, na maneira como ela está criada, e com as experiências do passado, ainda que a ciência oficial não admite a existência da Atlântida e da Lemúria, ainda assim já tem bastante mecanismo de salvaguarda. O planeta é gigante para nós, minúsculo, insignificante olhando de lá de fora, mas para nós é um planeta grande. Então, o que acontece? Mesmo que você fale assim, eu vou dizimar o hemisfério norte, tem muita gente morando no hemisfério sul. Então, vou dizimar as capitais. Defina o que é uma capital. Tem tanta cidade com mais de 100 mil habitantes, uma única cidade com 100 mil habitantes é o suficiente para dar continuidade a tudo. Então, eu penso assim que a dificuldade que foi criada é um ensaio, que, na verdade, não é um ensaio somente, ela está trazendo um avanço de agenda de muitas coisas e está colocando na parede muitos conceitos errados que a gente tem. O mais notório dele é o conceito de direita e esquerda, né? Direita e esquerda está, pelo amor de Deus, estão baleando. Uhum. Não sabe mais para onde ir, né? Vamos gastar dinheiro, salvar a população, a inflação disparou. Não, vamos ignorar as coisas, a pandemia está aí matando pessoas. Então, o que vai fazer? Não, a economia neoliberal fracassou nesse sentido. E o socialismo de socorrer as pessoas também fracassou, porque os governos não têm dinheiro e a inflação disparou. Então, o modelo esquerda, o modelo direita fracassaram. Não é que fracassaram. É porque é desatualizado para o desafio que né? nós temos, né? Uhum. Estão bem desatualizados. E olha que coisa, Márcio. As igrejas ficaram fechadas. Aquela alimentação que a gente tinha de fortalecer uma egrégora, ir a um culto, eu estou falando de todas as crenças, também foram testadas. Não, mas a paixão nacional são os esportes, também foram fechados. Não, é a diversão. Me desculpa o palavreado, mas até os puteiros ficaram fechados. Eles não têm para onde ir. O bar ficou fechado, as casas de diversões ficaram fechadas. O bar não ficou fechado, não. Eu fui em todos. Bom, tem a Cláudia que sabe os caminhos do subterrâneo. A Cláudia é a versão, eu diria que a Cláudia é a versão da Deep Web manifestada no ser humano. Ela sabe o caminho da Deep Web física, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Ou seja, gente, estamos recebendo um ensaio e um desafio ao mesmo tempo. Então, eu acho interessante essa provocação do Márcio, e até em cima que vocês falaram, estava pensando aqui, né? Tem aquela coisa da redução, até a gente leva até um pouquinho na brincadeira falando isso, 1/3, né? Redução da população em 1/3. Então, já esta premissa que a gente já ouve falar há tanto tempo, talvez seja justamente isso, nós temos que diminuir a quantidade. Esse dia eu estava brincando com a Cecília, eu falei, Cecília, a Covid não vai dar conta de 1/3, tem que ter mais coisa, né? Mas realmente eu acho que essa forma, essa mudança que tem que acontecer, que nós estamos vivendo nesse momento, é justamente como o Edu falou, é meio que um preparo. Então, pessoas têm que, seres têm que deixar a face da Terra, né, de uma forma ou de outra, para que se possa vir uma outra forma, né? As coisas têm que começar a se adequarem. E eu estou achando que tudo isso que nós estamos passando nesse momento, economicamente, pessoalmente, tudo, até nas questões mesmo de relacionamentos
interpessoais mesmo, tudo isso está mostrando. Nós estamos tendo a oportunidade de poder, entre aspas, aí agora, optar por um lado, para que lado se é que existe um lado, mas qual a minha posição perante essas coisas que estão acontecendo, né? Se eu vou ser um ser que eu vou me preocupar com justamente o mundo, com as outras pessoas, com a comunidade, ou eu vou sentar meu bumbum na cadeira e ficar olhando, esperando a banda passar. Eu acho que é esse, aí eu concordo com a Ana, a gente tem esse apoio já vem justamente disso, olha, são coisas que irão acontecer, mas fique firme que a gente está segurando, porque isso eu já disse que isso vai acontecer, né? Vai acontecer isso, essa diminuição de população do planeta. Até porque o planeta não aguenta, né, gente? Eu penso assim, acho que a gente está na hora de observar mesmo e está para que lado que eu vou? Era isso. Muito boas provocações aí. E concordo, eu penso que as colocações de Eduardo foram assim bem cirúrgicas e bem pertinentes. Existe agora um momento de checkmate para quem está ainda aqui consciente, para quem está consciente, para saber, de fato, as suas atitudes estão hoje, e eu estou falando isso até já me lembrando do nosso estudo, Márcio, de fato, a sua retórica, a sua oratória, ela está compatível com a sua experiência de vida, com o seu exemplo, com aquilo que você pratica no seu dia a dia, que é o mais importante, que é o seu dia a dia, a sua família, os seus núcleos, a forma como você passa para fora, a forma como você se exprime, ela está, de fato, compatível com a sua retórica, com a sua oratória, com a sua sabedoria interna? Você está respeitando o seu Deus interno? Você está ouvindo? Você está se conectando? Você que está dizendo-se, né? Nós que nos dizemos de alguma forma pertencentes a uma sociedade que nos traz toda uma sabedoria, a gente está agindo de acordo com o que a gente de fato crê e expressa essa verdade de modo a que a gente possa fazer a metástase, de modo de que a gente possa ter autonomia e parar de sermos tutelados por Mu, por JHS, por Jesus, por Joshua, por qualquer avatar outro que venha, pelo próprio Senhor dos dois mundos, de Melquisedeque, que esteja aqui a nos sinalizar o tempo todo, olha para cima, olha para baixo, olha para cima, olha para dentro, né? A gente está, de fato, vivenciando isso, ou a gente continua com a oratória e a retórica, né? Eu tenho certeza que ele não quer isso, né, Cássia? Ele não quer que nós sejamos marionetes na mão dele, né? Ele quer que a criança aprenda a caminhar com seus próprios pés, que não precisa de ficar segurando na mãozinha, né? Todos eles, tanto JHS, quanto Jesus, quanto Buda, todos esses grandes seres. Mas o quanto que a gente está desperto, Márcio? Aí é que são elas, né? Então, a grande massa, né? Ela é sempre manobra de um pessoal que está desperto, não sei se para o lado bom, se para o lado mal, se é que existe lado bom ou mal nesse momento de polaridade, ou se é só uma percepção nossa, mas desse jeito eu vou falar hashtag Videoro. Márcio, essa tua provocação e a colocação que todos fizeram, eu achei bem interessante e me trouxe a questão do trabalho dos pramantas, né? O que se entende por novo. A gente sabe que nessa mudança, nessa intersecção entre o que podemos entender nos estudos, que é o pramanta LPD, né? Está tudo envolvido que todo mundo diz, perfeito, de ser e entender realmente o que é um estado ebiótico, de ser, né? Mas a gente sabe também que durante esse processo as transformações virão,
inclusive planetárias, né? Eu até marquei aqui as transformações geológicas e geodésicas. Por quê? Há necessidade dessa mudança. O planeta também está vivo. E se nós entendermos essa construção da nossa constituição física para esse novo, para esse futuro, nós temos 3 raças, né? 3 rondas de raças completas, globos, a serem iluminados. E toda essa mudança, seja através de tragédias, de mudanças do planeta, fazem parte disso. Eu queria complementar com essa questão, que me lembrou. Hoje nós temos muitas pessoas de peso na sala, né? E as análises, né? Elas são fortes de argumentação. Isso é muito bom, que dá muita lucidez na ideia que está sendo... Mas vamos continuar no texto? Vamos lá? Quem que é? Ana Paula ou Ana Marcelina? Uma dúvida? Alguém poder estar tirando essa dúvida? O que seria iodes? E aí, quem que ousa? Vai aí, Edna. São os nomes de Deus, é hebraico, né? Então ele vai colocar, ele fala da tetracte, e ele fala que a tetracte você pega os nomes Yu, Yod, Vav, He, que é justamente a manifestação. Então, como ele começa? Ele começa com Yod, que é o mundo dos princípios, né? Depois ele passa pelo Yod Ri, que é o mundo das causas, que é o primeiro trono, segundo trono, tá? Depois ele coloca o mundo das leis, que é o Yod Rival. E quando a gente chega nos efeitos, que é onde nós estamos, a gente teria Yod Rival Vé, porque ele está falando no capítulo anterior sobre a tetracte, que é o triângulo pitagórico, né? Então ele coloca aquele que vai 1, depois 3, 2, 3, 4 até 10, né? Quase 10. É mais ou menos isso. Agora pode ser... O Eduardo pode falar melhor que eu a esse respeito. Eu acho que você colocou assim, em síntese muito boa. Posso colocar uma colaboração aí? Com relação, eles expressam também, tem conexão com as linhas, né? As linhas do Serapis, Kutume, e tudo que foi feito isso desde o começo. Então, esse essa formação... Só cortar um pouquinho, porque para a pessoa, digamos, Marcelina, ela não é da instituição, não é isso, Márcia? Desculpe. Tá. Então, se você traz esse outro conteúdo, eu acho que para ela não vai ficar tão claro. Acho que a gente tem que falar de cosmogênese, né? Bem cosmogênese, né? Que aí alguém que queira falar mais de cosmogênese poderá falar sobre esse manifestado, né? E a manifestação, para que ela compreenda o que é que essas palavras significam. Alguém se habilita? Me permita falar o seguinte, que eu acho que é até melhor para ela, tá? Ela não leu. Depois ela pega a apostila e ela lê o capítulo anterior, que ele justamente vai falar sobre isso, tá? Então, ele fala sobre os 4 sistemas de evolução, fala da tetracte, e ele vai dizer direitinho o que é. Então, só um pedacinho. O excelso orientador da nossa escola, o professor Henrique, interpretou a tetracte do seguinte modo: Iode, Iode Ri, Iode Rival e Iode Rival Ré. Explicação: Iode simboliza a suprema unidade. Deus, Brahma, é o indivíduo, a origem de tudo e de todos. Beleza? Iode Ri expressa a suprema unidade polarizada, polo positivo, polo negativo. Segundo os Zoroastro, seria Aura Mazda, polarizado, Spento Mainish, espírito, Angro Maishus, matéria. Depois ele fala de Iode Rival, que é a manifestação da unidade no aspecto ternário, tá? Pai, mãe e filho, né? Funcionando como pai, mãe e filho, espírito, matéria e lei. E os 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo. A manifestação da lei, regulamentando a evolução humana. Aí ele fala que Iode Rival Rei
as 4 sublimes letras hebraicas que formam o nome Jeová, como filho de Júpiter. Em grego, é o tetragrâmaton, formado pelas letras ou 4 gamas, dando a luz gamada ou luz suática dos genes positivos. Isso está no capítulo anterior, tá? Então, é interessante a gente relembrar. Então, não vamos... realmente, esse triângulo, ele é só isso, tá? Ele não vai para frente. A partir daí, quando a gente vai começando a falar, a partir do mundo dos efeitos é que vão ocorrer, que aqui é que vai ser cétuplo, né? A partir daqui que começa as divisões. E no nosso texto fala isso também, tá? Obrigada. Só para falar. É isso. Melhorou um pouquinho, Márcio? Nossa, claro. Agora eu comecei a entender melhor a leitura. Obrigada. Obrigada a você pela pergunta, eu tinha desligado. Podemos passar, então, Márcia? Parou no Paula Inicia? Isso. A seguir, temos o mundo das causas, representados pelos 2 iodes, ou iode-ri, como acabei de aprender, a Edna falou, expressando o rei e a rainha de Melquisedeque, o princípio único, polarizado em polo positivo e polo negativo, senão o pai e mãe universais. No mundo das causas, temos a sabedoria eterna, tomando 2 aspectos bem distintos, a sabedoria eterna e o conhecimento sistematizado, tomando aspectos bem humanos. Esse princípio dual cria causas indefinidamente. Essas causas criadas no seu plano próprio precisam ser dirigidas, orientadas, canalizadas para determinado ponto, para determinado campo evolutivo. No mundo das leis, simbolizado pelos 3 iodes, ou iodes rival, há na tradição judaica 3 sublimes expressões, ou seja, uma divina tríade de Melquisedeque, Corot-Sedeque e Adonai-Sedeque. Essa tríade representa as leis regentes dos planos, das hierarquias criadoras e a humanidade. São as leis divinas procurando se harmonizar com as leis humanas. Melquisedeque tem em si 3 poderes. Vamos conversar sobre esse capítulo, rei da justiça. Esse parágrafo? Sim, sim. O que é que você compreendeu desse parágrafo, Márcia? Você quer comentar primeiro? Eles estão falando sobre a Santa Trindade? Mais ou menos isso? Em certa parte, sim. Né, Aninha? Eu creio que pode ser, por analogia, sim, né, gente? Isso. Bem sintetizado, Márcia. É que a gente tem que entender, que assim, no mundo que a gente vive hoje, existem pessoas que vão precisar, cada pessoa, como se fosse assim, participasse de um núcleo familiar. Cada núcleo familiar, ela tem as suas regras, ela tem a forma de pensar e tem a cultura, que o povo fala que é a criação desse núcleo familiar. Isso daí, estou falando no seio familiar, isso daí aí nós vamos ter isso enquanto sociedade, nós teremos isso enquanto núcleos de pessoas que vão evoluindo a cada local. Isso não significa que é melhor que B ou que é pior que C. Não, é porque são pessoas que, pelo livre-arbítrio, trilharam caminhos para criação de consciência diferente um dos outros. Então, eu acredito que aqui está falando do que você falou assim, da Santa Trindade, essa tríade divina que foi colocada aqui, também é colocada, né? Coloca-se num tipo de, vamos dizer assim, de evolução, é chamado de A, B e C. No outro tipo de evolução, vai ser chamado de
D, E, F, entendeu? Cada um vai modificando. E aí não que um vai suprimindo o outro, um vai complementando o outro, e aos poucos que a humanidade vai evoluindo, esses seres também vão evoluindo para acompanhar a evolução. Na realidade, também o contrário, né? De um jeito assim, bem fácil de entender. É a trindade mesmo que ele vai, que é, muitas vezes, pai, mãe, filho, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, porque aqui, justamente nesse Yod e, né, que são os três, quando você fala, a gente pensando também na questão da polaridade, a gente chega aqui no segundo trono, onde você tem justamente o pai e mãe, quando dá a ideia de polarização, né? E aí ele vem, o princípio cria, então ele vai, justamente a partir daí é que ele vai aparecer, então aqui justamente vai ter a terceira, lá nos mundos das leis, né, com os três. É justamente isso, começa aqui nesse plano, começa a ideação do que seria pai, mãe e filho, tá? Começa aqui a ideação, quando a gente passa a ter ainda o comecinho, né? A partir daí é que a gente vai ter o pai, mãe e filho, tá? Ó, então fica bem claro, isso a Márcia já puxaram anteriormente. Nesses 2 parágrafos que a gente tem é que vai dar essa história mesmo, o pai, mãe e filho, a partir do segundo, a manifestação, a separação, né? A ideia de polaridade, e quando chega no mundo das leis, com Yod e rival, aí eu passo a ter pai, mãe, filho, né? Que aí eu tenho já a trindade. É isso aí mesmo. Beleza. É porque, Márcia, como a gente estuda a sabedoria iniciática das idades, que isso você já deve ter ouvido falar muito pela convivência, né? Com seus pais, com Ana. Então, esses termos que são usados são os termos que remontam à sabedoria antiga, e eles são conservados porque eles carregam em si um sentido, um conteúdo, uma egrégora. Então, a gente utiliza muito, mas para cada época, que eu só estou agora, na verdade, até chovendo no molhado, mas para cada época, para a compreensão da maior parte da humanidade, são expressos de uma forma que a humanidade possa compreender. Sim. Então, aquele que é imanifestado, que é o eterno, a forma como ele se projeta, que a gente chama de mãe, né? Que Edna acabou de falar, e a maneira como ele age, como ele realiza, que é o Filho. Então, vem a ser a Santíssima Trindade. E nós, enquanto humanidade, evoluímos a partir desses influxos, dessa energia, desse espírito que eu fico encantada quando o Elcio, o venerável Elcio, que você conhece muito bem, fala nas palestras dele, que a gente deve estar sempre atento aos dons do Espírito Santo. Então, digamos que a partir daí desce essa lucidez, essa inteligência a partir dos dons do Espírito Santo, para que a humanidade possa deixar de ser bárbara, como foi no passado, né? Onde era olho por olho, dente por dente, e que a gente está num outro momento, e que eu percebo como o Eduardo colocou, apesar da gente estar vivendo um momento de caos, mas eu creio que também isso está sendo expresso porque a velocidade com que a comunicação se dá hoje ela é infinitamente maior do que a gente tinha no passado, então a gente está vendo o ruim de uma forma mais rápida do que via antes, mas também a gente teria que ter esse mesmo viés para enxergar o bem, né? O bom, o belo, que também está se expressando do mesmo jeito. Ele só não está sendo mostrado do mesmo jeito. Então, acho que é mais ou menos por aí. A humanidade hoje está passando por esse momento, então a gente está sob outro influxo, que para a gente, da sociedade, é Melquisedeque, esse rei do mundo, aquele que está voltado, embora ele cuide das coisas do céu, ele está cuidando das coisas da terra também, respeitando o livre-arbítrio, mas de alguma forma influenciando, trazendo influxos, trazendo inspiração, ideias, né? Que é mais ou menos, acho que é por aí. Entendi.
É você, Anne? Agora podemos continuar? Eu acho que é Ana Paula. Melquisedeque tem em si 3 poderes. Com este nome é o Rei da Justiça. Adonai Tzedek é o Senhor da Justiça. Pode subir, pai. Kohen Tzedek, ou Korah Tzedek, é o sacerdote ou pai da justiça. Melquisedeque é, enfim, o Manu primordial e permanente, agindo como rei do mundo, e seus 2 ministros, suas 2 colunas. De modo que o excelso rei de Melquisedeque ora se manifesta com os 2 poderes, ora age como justiça, ora como sabedoria. A respeito do tradicional nome de Melquisedeque, Dr. Mário Rosso de Luna, em sua magistral obra El simbolismo de las religiones del mundo, quando fala do grande Jano, na página 59, escreve: é uma destas indicações da própria Bíblia. Abraham, não Braham, se separado da primitiva casta bramânica e esposo da Saravasti, habitou após sua expulsão a área em Ur, Caldeia, e sendo ali seu vizinho mais próximo à Europa. Conheceu Abimeleque, a Melquisedeque ou Malquisadeque, o sacerdote dos Mlechas ou europeus, sacerdote do Altíssimo, ou seja, da abstrata e innominada deidade sem nome, dos pelasgos e etruscos tartésios, e não cessa de enaltecer a seu filho Isaque. Perdão, gente. Isíaco, conforme a etimologia do nome. Na página 291 da mesma obra, encontramos outro trecho acerca do nome Melquisedeque, em relação à cultura humana ou tradicional. Ficamos, pois, todos os acontecimentos religiosos relativos à queda da civilização atlante, pois, mais ou menos, em linhas gerais deste modo, um centro superior refugiou no Tibete, no Gobi, e grande parte de povos atlantes inferiores espalharam-se por todo o âmbito do que chamamos de Antigo e Novo Continente, com alguns centros iniciáticos aqui e ali, tal como o escítico, cista, etrusco do norte, tão elogiado pelos clássicos gregos, com doutrinas excelsas refletidas mais tarde no Kalevala, a antiga Wala ou profetisa, a representante genuína da ciência de Urwala, ou Mãe Terra. Os cânticos nórdicos, utilizados sabiamente pelo genial Wagner para seus dramas musicais, como dissemos no outro lugar, a este povo branco elevadíssimo se faz alusão na obra de HPB. Por las grutas e selvas del Indostán, no dizer que os mesmos brahmanes, em seu orgulho de saber e de possuir sua casta, e consideraram um povo nada inferior a ele, na qualidade de herdeiro que era não só da sabedoria lemúria, da terceira raça, senão da segunda raça, ou hiperbórea, a raça de Melquisedeque,
ou Melquisedeque, o grande sacerdote dos Milecas ou bárbaros, a que tantas vezes se alude no Gênesis como protetor de Abraham e seu filho Isaac. Seria Abraão, né? Abraão e Isaac. No número 110 de Dharana, nosso orientador, professor Henrique José de Souza, escreveu: Melquisedeque, rei de Salém, fez trazer pão e vinho, por ser ele sacerdote do Altíssimo, El Elyon, e abençoou Abraão, dizendo: abençoado sejas, Abraão, em nome de Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, abençoado e Deus Altíssimo, que entregou os inimigos em tuas mãos. E Abraão lhe entregou o dízimo de tudo quanto havia tomado. Gênesis 29, deve ser o... Você está na Bíblia? Está na Bíblia. Gênesis 29, 18 a 20. Melquisedeque, como já dissemos, refere-se ao mesmo rei do mundo, embora designado na tradição judaico-cristã, Melquisedeque. O sacrifício de Melquisedeque, o pão e o vinho, deve ser olhado com uma prefiguração da Eucarística, e o próprio sacerdócio cristão se identifica, em princípio, ao de Melquisedeque, segundo a aplicação das seguintes palavras dos psalmos feitas ao Cristo. Tu és sacerdos in aeterno segundo ordine Melquisedeque. Salmos 100, 9, 4, coisa assim. A tradição judaico-cristã distingue dois sacerdócios. Um segundo a ordem de Arão e o outro segundo a de Melquisedeque. E este é superior àquele, como o próprio Melquisedeque, e é Abraão, do qual nasceu a tribo de Levi e, por conseguinte, a família de Arão. Não diz o grande iluminado, que foi São Paulo. O mesmo Levi que percebe a dízima sobre o povo de Israel pagou, por assim dizer, por Abraão? Os ciclos destrutivos a que nos referimos compreende-se de destruição veicular, isto é, a sutilização da matéria, da energia, para que tudo volte conscientemente do ponto de partida, de origem, senão ao seio do Pai. Terminamos aqui Ali, a aula. Glória e muita glória aos poderes de Melquisedeque. Finalzinho, né? Glória e muita glória aos poderes de Melquisedeque. Perfeito. Faltou isso. Mas que maravilha de... Nossa. Aí, Edna, vamos gravar 17, né? Começar 17. Sim. Eu agora também estou atenta. Eu ia colocar até no grupo, que eu vou ficar colocando na véspera qual é, para a gente se lembrar e já não ficar mais naquela dúvida qual é que o capítulo. Mas olha que coisa interessante essa aula de hoje, hein? Que maravilha. E ainda a aula muito boa e debates também à altura da aula, né? E eu estava aqui sem palavra para expressar o meu contentamento, a minha alegria, né? A minha alegria das duas meninas estão fazendo a leitura, a minha alegria dos comentários dos veneráveis irmãos, né? Sempre muito lúcidos, sempre muito profundo, coisa que eu não conseguiria fazer, pode ter certeza, sabe? De maneira alguma. A Marcelena, meus irmãos, ela me perguntou esses dias para trás sobre
que eu achava do Espírito Santo, né? E eu não tive resposta para ela, eu não soube respondê-la. E não respondi, me enrolei assim, dizendo, depois a gente conversa a respeito disso. Depois a gente conversa a respeito disso, por quê? Porque eu não sabia o que dizer sobre o Espírito Santo, né? Eu ainda quis dar uma de bom de dizer, não, né? Depois eu falo. Fala o quê? Você não sabia nada para falar. Aí, olha o que acontece. O venerável Tarcísio, que é o coordenador dos estudos colaborativos, do qual o departamento daqui faz parte, me chamou para proferir uma palestra sobre teogonias. E teogonias fala justamente sobre a Santíssima Trindade, Pai, Mãe e Filho, né? Espírito Santo. Foi o que ela tinha me perguntado. Eu peguei, embora que tinha todo um texto para mim poder estudar e ir lá e falar aqui no papagaio, não falei, caí fora. E falei para ele sugerir, chama o Elcio. Tem nada melhor do que o grão-sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? Do Santo Graal, para poder falar sobre isso. E ele é danado, né? Ele é danado nos dois sentidos, de tanto de conhecedor que sabe bem, e bem mais do que a mim, e é danado também que ele não lenca, né? Depois eu fiquei sabendo, através da Ana Paula, que ele estava altamente adoentado, com dores terríveis, e ele foi lá e fez o PowerPoint, fez aquela apresentação magnífica. Você participou, né, Cássia? Que maravilha ele falar justamente sobre isso, Marcelena. E olha que eu te mandei o link, você que não participou lá, para você participar Ele falou sobre o Espírito Santo, sabe? E ele falou uma coisa interessante, né, Cássia, que você trouxe aqui, que nós da instituição temos receio de falar sobre o Espírito Santo, né? Sobre essa faceta de Melquisedeque em nós, filho dele, que somos, né, de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos esse Espírito Santo em nós, né, que pode ser atuado em nós, em cada um de nós, e que a gente da Sociedade Brasileira de Obiose, às vezes, perdeu, ou tem uma certa... um preconceito de falar sobre isso, né? E que isso é verdadeiro, talvez seja por até falta mesmo de cultura a respeito da obra, né? Da grandeza que é essa obra do Eterno na face da Terra, no presente ciclo, que é a manifestação atual desse trabalho avatárico, né? Desse trabalho dos deuses, desse trabalho do Espírito de verdade. E hoje aqui nós tivemos grandes comentários que eu estava aqui, que eu acho que não tem nem palavra para poder expressar essa minha alegria. E agora, no final, ele traz uma outra coisa interessante. Melquisedeque tem 3 tipos de Melquisedeque, vocês viram que interessante? Nós vimos que tem uma ordem que vem, uma ordem de Abraão e uma ordem de Melquisedeque. Olha que coisa difícil. Só que o próprio Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Dízimo é aquela 10% do meu ganho para mim doar a algo que eu acredito que seja superior, que acredito que seja divino, né? Que todos nós temos que fazê-lo. Sabe? Eu acho que quando a gente pega e compartilha um conhecimento da gente com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com as pessoas, com qualquer que seja que cruze o nosso caminho, isso é uma forma também de pagar dízimo, sabe? Mas também tem o dízimo material, esse é importante. Eu ganhei isso, eu tenho que pagar tanto disso. Não só o dízimo espiritual, mas também o material. É importantíssimo, né? Para a construção de um novo tempo, para a construção de uma nova sociedade. Né? E ele pega e coloca que aquelas pessoas que estão segundo a ordem de Melquisedeque e outros que vêm segundo a ordem de Abraão. Que o sacerdote de Levi veio da ordem de Abraão, né? E eu acredito que aqui, meus irmãos, eu não sei qual que é o ponto de vista dos veneráveis irmãos, mas aqui eu imagino o seguinte, que o sacerdote de Levi só veio enquanto erudição, certo?
E o sacerdote sobre a Ede de Melquisedeque sou eu quando eu ilumino, quando eu pego o meu quaternário e adapto ele plenamente com a tríade superior, com Manas superior, com Bode e com Atman. Aí eu estou sobre realmente a Ede de Melquisedeque. Sabe? Eu imagino aqui, e o Elcio colocou isso de uma forma assim, ele foi contundente, ele foi forte, ele bateu duro. Ele pega e fala assim, que negócio é esse? Agora eu sou um palestrante de eubiose, mas eu só sou um repetidor do que eu aprendi, porque eu não me liguei ao Espírito Santo. Né? O que aconteceu com Pentecoste ali? Foi a ligação que a pessoa teve com o Espírito Santo, com a tríade superior. Tá? Então, é aquilo que o mestre dizia, não sou eu mais quem falo, mas sim o Cristo que fala em mim. Né? Que falava isso o apóstolo Paulo. O professor Henrique dizia assim, eu não admito que se diga que tive uma ideia, porque a ideia vai ser permanente no homem. Então, Marcelina, ligar ao Espírito Santo é justamente isso. Ligar aquela tríade superior, Atman, Bode e Manas, sabe? Porque aí é aquilo que lá uma vez uma pessoa em Goiânia teve um estalo, né? Assim mais ou menos, Cássio, como estalo de Vidal e de Vieira, que eles começaram a ter uma inteligência incomum, né? Falava sobre todas as coisas, sobre todos os temas. Mas, Dani, por favor, contribua com a gente. Oi, Márcio. Eu já aproveito para dizer que a gente está retomando as atividades do canal 3005, terça-feira, dia 18. E por que eu estou falando isso? Nós estamos falando de Melquisedeque. É porque aconteceu algo aí na leitura que me deu uma liga interessante. Veja só, tem um trecho nos Salmos falando de Melquisedeque, certo? E que você pertence à ordem de Melquisedeque, mas com outras palavras aí que foi lido um trecho em latim. Eu sempre me perguntei por que Salmos é psalmos, com P. E nunca tive resposta, embora achei legal. Eu imaginei que a corruptela é uma maneira mais arcaica de um termo de outra língua, que no português acabou sendo salmos com S, e o P ficou em desuso, porém em respeito ou em poder da palavra, que se coloca o psalmos, ao ponto de a abreviatura ter colocado PS. Era que estranho, você fala salmos, você sumiu com P, mas na hora de abreviar, que é onde se espera sumir com as coisas, você recoloca o P. Você está dando um poder a essa palavra, a essa letra, né? Pois bem, o venerável irmão Fernando Mesquita, da Lacerda Franco, ele é o convidado para falar sobre Caetano Gil e a Sagrada Língua Portuguesa. Então, ele vai discorrer sobre uma música do Caetano, que também está naquele 22 do Gilberto Gil, em que ele praticamente faz uma analogia sobre textos hindus. O trecho da música, ela se decripta em tradições sufis, hebraicas e indianas. E ele vai decifrar isso, ele é mestre em letras, né? E o que isso tem a ver com a história que eu estou falando do Salmo? Porque ele está falando da guerra, o conflito entre a letra N e a letra P. A N é o oculto, a negação, o não, nunca, never no inglês, né? Ou seja, o N é uma negação. E o P como que diz, protocolo, não, como que é? Ela é mais ação. Afirmação. Proação, protagonismo. P, de protagonismo, ou seja, de ação, materialização, efetivação. E esse trecho do Salmo, ele está efetizando mais ou menos assim, vai porque tu pertence à ordem de Melquisedeque. É um comando de execução.
faça-se a lei, cumpra-se a lei. Faça não, cumpra-se a lei. E aí Salmo começa com o quê? Com P, a letra P. Engraçado, né? Você falando aí, olha para você ver que coisa interessante. No nosso brasão da eubiose, inicialmente, era uma adaga, porque não tinha, quando foi feito, o fotolito para poder colocar a espada, porque era para ser a espada. Porque a espada é ação, né? E a espada, você vê a espada, o P é justamente uma espada. Imagina a palavra P com a empunhadura, justamente a voltinha ali que dá o P. Senão seria I, né? Aí você chegou no meu segundo propósito de comentário, que eu escrevi aí no MT Excalibur. Qual é a correlação aí? Você pensa na pedra, ou num pedaço de terra, no canto da terra, como um M, né? Faz o formato M. E a curvatura do M está enfincada uma espada, a letra T. Vamos para a ação, eu preciso da espada, eu preciso da Excalibur, né? E somente aquele digno que conseguiu tirar a espada de Excalibur para ter a legitimidade de partir para a ação. Olha que coisa, é perigoso ficar pensando em letra. Legitimidade. Podemos, então, meus irmãos, finalizar. São 15 para o meio-dia. Se a gente quiser conversar mais um pouco, a gente encerra. Quem quiser ficar, fica à vontade. Quem já tiver seus afazeres. Bom, muito bom ter gente que não é nova, né, no grupo. Cláudia não é, Márcia Helena também não, mas é muito bom, já esteve por aqui, mas assim, lendo, participando, acho que foi a primeira vez, né, Márcia? E eu gostaria de agradecer, né, de estar participando desse grupo da leitura, né, e logo no primeiro dia já me colocar com uma missão tão nobre, né, e difícil, que é poder estar lendo, né, e eu fico grata, viu, por ter esse momento de comunhão com vocês, né, cada um está num local do mundo aí, e saber que tem pessoas que são pessoas queridas, pessoas cheias da luz, né? Cheio de luz mesmo, né? E que nem você falou, Cássia, não sei se foi a Cássia ou foi a Noemi que falou, que muitas das vezes, com o passar do tempo, vão mudando só as formas de falar, mas o sentido é o mesmo, né? Então, o poder de Deus, né? O poder do Altíssimo, o poder de Melquisedeque, ele é único, né? Ele é único, ele é poderosíssimo. E quando a gente realmente abre o nosso coração para receber mesmo esse presente que Deus tem, né? Que Deus dá o melhor para a gente, igual o pai, né? Pai, mãe, procura dar o melhor, mas muitas vezes a gente tem que quebrar a cara para aprender, né? E aí Deus dá essa oportunidade, né, da gente receber essas grandiosidades que Ele tem, que é uma dimensão de coisas, e que muitas das vezes a gente nem está tão preparado para receber, e ainda Ele ainda dá ele volta, né, como se fosse uma escola, né? Misericordioso. Ele é misericordioso, ele nunca Ele não é de justiça, ele é mais do que justiça, é misericordioso. E aí ele dá de presente o quê? Os dons, né, do Espírito, né? Os dons que é benignidade, sabedoria, né? Sabedoria é quem realmente tem a presença viva de Deus dentro de si. Que o Espírito Santo é Deus vivo dentro da gente, né? Então, quando ele está vivo dentro da gente, a gente começa a fazer coisas que, se antigamente a gente tinha uma habilidade X, a gente começa a ter um alfabeto inteiro. Que nem é a gente, né? Só. É a presença viva de Deus agindo. Mas isso é como se fosse um fogo, né? O que muitos falam, né?
achando uma faísca pode se tornar um incêndio, né? E quando a gente se permite mesmo de buscar, de conhecer realmente a presença de Melquisedeque na nossa vida, a gente vai nos incendiando e vai igual, né? Um grupo dos 11 tinha começado de uma forma tão pequenininha e essa faísca se tornou um incêndio e tem ajudado tantos templos, né? E é isso, o poder de Deus é isso. E quando você realmente quer receber mesmo, né? Ter essa humildade de falar assim, Deus, que me use, né? Me use mesmo. Mas eu estou aqui. E ele ainda dá essa oportunidade de falar assim, você tem um livre-arbítrio, se vira. Mas eu estou aqui. Porque você estava falando de que em qualquer tempo, porque a frase de Helena Blavatsky que diz exatamente isso, não há religião superior à verdade. Então, a verdade ela é una, ela pode ser dita por várias formas, ser apresentada, mas não há religião superior à verdade. E foi bom você ter lido assim, porque você trouxe para a gente, quando vem uma pessoa que não está habituada com essa linguagem, ela estimula mais a gente, porque a gente também, pelo hábito de ouvir, de pronunciar as palavras, às vezes a gente não valoriza tanto. Aí, quando alguém que não tem o hábito de lidar com as palavras traz, fala, pergunta, a gente tem que ir voltar lá e buscar o real sentido, o espírito que vive naquela palavra, e não aquela letra que está ali, né, mortinha, que a gente às vezes vai repetindo e mata mesmo o espírito que vive naquela letra, né, naquela essência. Então é bom quando alguém vem e fica instigando a gente, ó, futuca, mexe lá com a gente, aí a gente, ó, o verdadeiro sentido é esse, viu? Tenho que me lembrar. Então também para a gente, para mim, estou falando em meu nome, mas eu sei que todos nós aqui que já fazemos parte da sociedade, é muito bom a gente, quando tem alguém assim que vem e traz esse estímulo, para que a gente não caia no habitual, na rotina de ler aquelas palavras apenas, mas não de reverenciá-las, de falar com real sentido. Então, também para a gente é muito bom, Márcia. E a presença de pessoas que querem ouvir a palavra de Devavani, a palavra de Melquisedeque, a palavra que está ali viva, o espírito que está ali contido, para a gente é sempre muito bom, porque vale para a gente em primeiro lugar, né? Então, obrigada também por ter participado aqui conosco. E domingo que vem tem mais. Domingo que vem tem mais. Neste canal. Domingo que vem eu mais uma vez vou agora fechar, mas depois eu vou colocar aqui que tem SGI. Então, para mim também vai ser um pouquinho complicado. Bom, meus irmãos, muito bom estar com vocês. Eu vou parar aqui a Aninha, né? Que tem que parar a gravação? Sim. É você, né? Então, um excelente domingo, que os valores do bem, do bom e do belo sejam espargidos por toda a humanidade. Bija. Beijo.